Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A princesa e o Menxian e Zhao Feng caminharam de volta juntos. No caminho, a princesa e o Menxian estavam rindo e sua atitude havia mudado drasticamente. Zhao Feng olhou para a princesa de forma estranha. Desde que entraram no clã, essa princesa fez os outros se sentirem humildes com seu charme, beleza e identidade. Ela não teria olhado para Zhao Feng mais do que antes, mas agora era diferente. A experiência naquele momento fez a princesa e o Menxian perceber que o jovem na frente dela poderia ser um gênio que ela não poderia deixar de notar. Ela parecia ver a ascensão de um futuro prodígio, tornando-se a nova estrela do mundo da pílula. Sendo a princesa do país das nuvens, seus olhos superavam os dos outros discípulos externos. Ela obviamente sabia o que um bom mestre de pílulas significava para o clã. Se um clã tivesse muitos fabricantes de pílulas talentosos e recursos suficientes, mais pílulas de alta qualidade seriam criadas, o que aumentaria a força do clã. Se ela conseguisse fazer com que esse gênio da fabricação de pílulas à sua frente trabalhasse para o rei, o futuro seria inimaginável. O único problema era que Zhao Feng mantinha uma atitude normal, ele não tinha nenhum sentimento bom em relação à princesa, mas não queria ofendê-la ao mesmo tempo. Afinal, o país das nuvens era seu país natal. E o Menxian suspirou. Ela sabia que sua primeira impressão não foi boa, mas ela ainda não desistiria facilmente porque um bom fabricante de pílulas era muito importante para o rei. Logo, os dois retornaram ao salão externo do clã. Muitas pessoas sabiam que o discípulo recém-entrado Zhao Feng estava desafiando Ji Fengjun hoje, então todos eles largaram o trabalho e foram assistir. Ao ver Zhao Feng e o Menxian caminhando juntos, os discípulos próximos, especialmente os recém-chegados, ficaram todos atordoados. Quando Zhao Feng ficou com a princesa, alguns dos discípulos externos se sentiram incríveis. Todos estavam acostumados com a frieza da princesa, além de pessoas como Xiao San e Liu Yuir, ela não falava com mais ninguém. Zhao Feng logo chegou ao estágio onde a batalha seria travada. Este estágio era perto de onde os discípulos internos substitutos viviam. Todos os discípulos internos substitutos tinham seus próprios pátios e recebiam melhor tratamento e recursos. Uma vez que alguém se tornasse um discípulo interno substituto, não precisaria trabalhar muito como os outros discípulos externos. O palco era feito de uma pedra preta pura especial e sua dureza era várias vezes mais forte que a do aço. Mestres marciais teriam dificuldade até mesmo em danificá-lo. Toda vez que um discípulo interno substituto era desafiado, este lugar ficava extremamente lotado. Zhao Feng viu algumas figuras familiares como Xiao San, Liu Yuir, Shen Feng. E duas figuras que chegaram apressadamente, Nan Gongfan e Yi Qingshan. Logo, o desafiado, Ji Fengjun, também chegou. Batalhas como essa eram sempre negligenciadas por um diácono ou vice-diácono e a pessoa que supervisionava a batalha hoje era o diácono Qiu. Todos os novos discípulos o conheciam, pois o diácono Qiu havia guiado todos durante o exame, mas não parecia haver apenas uma pessoa desafiando um discípulo interno substituto. A primeira batalha, Wang Yang, contra o discípulo interno substituto Xia Yundong. A voz severa do diácono Qiu ressoou por vários quilômetros e a multidão se acalmou. Duas figuras liderando auras poderosas pousaram no palco. No palco, dois jovens se encaravam. Um era Xiao Yundong, classificado em 20º, e o outro era o desafiante, Wang Yang. Os dois já haviam alcançado o meio passo do reino ascensionado e suas auras eram ainda mais fortes que a do primeiro guarda. Batalha dos reinos ascensionados a meio passo. O coração de Zhao Feng tremeu. Nan Gongfan e Yi Qingshan se concentraram na batalha. Duas figuras voavam no ar criando explosões por onde passavam. A energia dos reinos ascensionados a meio passo destruiria aqueles no 8º nível do reino consolidado. As artes marciais usadas pelos dois eram todas habilidades mortais de classe baixa, que eram equivalentes às artes marciais sagradas. Espada assobiando pelos céus. O discípulo interno substituto, Xia Yundong, esfaqueou com sua espada e as ondulações do vento se tornaram lâminas que envolveram o oponente. Neste momento, o som agudo de assobio ressoou nos ouvidos daqueles que assistiam e aqueles do 8º e 9º posto do reino consolidado se sentiram mal. Tal poder pode ser usado no reino consolidado. A diferença entre o meio passo do reino ascensionado e o 9º nível é muito grande. Os corações dos discípulos externos tremeram enquanto olhavam para os discípulos internos substitutos com respeito. Dos discípulos externos, os 20 melhores eram a elite. Aqueles que desafiaram os discípulos internos substitutos precisavam estar no meio passo do reino ascensionado para ter uma chance de vencer. Obviamente, havia pessoas que venceram com o pico do 9º posto. Mas nos últimos 2 anos, os 20 melhores estavam quase no meio passo do reino ascensionado. Havia uma diferença óbvia entre os 2 meio passos do reino ascensionado que lutaram no palco. O discípulo interno substituto Xia Yundong sempre teve vantagem e cada movimento que ele fazia forçava o oponente a recuar. Cerca de 40 a 50 movimentos depois, Wang Yang foi finalmente derrotado.
Poucas pessoas estavam focadas nessa batalha, já que o resultado não foi surpreendente, mas depois de assistir a ela, os novos discípulos externos finalmente perceberam o quão aterrorizantes os discípulos internos substitutos eram. O rosto de Xiao San estava pálido e quando ele pensou em como ele iria desafiar um discípulo interno substituto, suor frio escorria pelo seu rosto. Se ele fosse enfrentar Xia Yundong, ele seria derrotado em 10 movimentos, ele nem tinha confiança de que poderia derrotar Wang Liang. Forte demais, Bei Moi só era forte assim antes de partir. Nan Gongfan e Yang Qinshan se entreolharam e não conseguiram deixar de se preocupar com Zhao Feng. Como Xia Yundong estava apenas em 20º lugar, era difícil imaginar o quão forte Ji Fengjun, que estava em 13º lugar, seria. Pensando até aqui, a última esperança de Nan Gongfan e Yang Qinshan para Zhao Feng foi extinta. A primeira batalha havia terminado e agora era a segunda batalha. Poucas pessoas estavam interessadas na primeira batalha porque a força dos dois era similar e ambos eram velhos discípulos, então estavam familiarizados com suas habilidades. Mas o desafiante para a segunda batalha estava apenas no 8º posto do reino consolidado. Um desafio como esse não era visto nos últimos 10 anos. Pode-se dizer que, em vez de todos virem para assistir à luta, eles estavam aqui para ver como o jovem se tornaria motivo de piada. A segunda batalha, Zhao Feng desafiando o discípulo interno substituto Ji Fengjun. O diácono Qiu anunciou. Assim que ele terminou de falar, a multidão abaixo começou a rir e assobiar. Quietos! O diácono Qiu soltou um suspiro frio e uma pressão caiu sobre os discípulos externos como uma avalanche. O reino ascensionado era como uma montanha que fazia os discípulos externos abaixo se sentirem como se fossem formigas. A multidão imediatamente ficou em silêncio. O grupo de discípulos externos finalmente entendeu o quão fortes eram aqueles do reino ascensionado. Sob os inúmeros olhares da multidão, as duas figuras apareceram no palco. Ji Fengjun estava em 13º lugar e sua fama era muito maior que a de Xiao Yundong. A diferença entre cada classificação dos discípulos internos substitutos não era grande, mas havia 7 posições entre o 13º e o 20º. Essa lacuna não era para ser ignorada. Vendo a força de Xiao Yundong, até Nan Gongfan e Yang Qinshan perderam as esperanças em Zhao Feng. Pirralho de sobrenome Zhao, admiro sua coragem em me desafiar. Ji Fengjun subiu no palco com uma atitude despreocupada, mas ninguém achou que ele era arrogante. Um cultivador de meio passo do reino ascensionado poderia facilmente esmagar um cultivador no 8º nível do reino consolidado com uma mão, e o cultivo de Zhao Feng ainda não havia atingido o pico do 8º nível. Irmão Zhao. As mãos de Yang Qinshan estavam cerradas devido à culpa e ao desamparo. Foi por causa dele que Zhao Feng desafiou Ji Fengjun. E neste momento, vendo Zhao Feng sob os olhares zombeteiros, ele sentiu dor. Nan Gongfan também tinha a cabeça baixada. Embora ele pudesse não estar em bons termos com Zhao Feng, a inimizade entre eles havia se dissipado agora. Abaixo do palco, Xiao San e companhia tinham zombaria e simpatia em seus olhos. Até mesmo Liu Yuir, que não gostava de Zhao Feng, tinha má vontade e simpatia em seus olhos. Talvez esta seja a única maneira de ele trilhar o caminho certo e se concentrar apenas na fabricação de pílulas. Pensou e uma enchia em seu coração. No palco. Isso vai ser bem problemático. Zhao Feng enfrentou o oponente mais forte que já havia enfrentado até então. Neste momento, ele sentiu sua força interior e seu sangue circularem melhor devido à pressão. Garoto, que tal eu usar apenas uma mão e se você puder vencer, então? Ji Fengjun se levantou confiante com um sorriso brincalhão. Postura do vento fluindo. Passo transparente e fumegante. Em um instante, Zhao Feng desapareceu da vista de Ji Fengjun. A voz do último parou de repente quando ele sentiu um som penetrante vindo de trás dele. A multidão começou a discutir, a maioria deles nem tinha visto a figura de Zhao Feng. O passo transparente da fumaça de Zhao Feng atingiu o nível máximo e, após se fundir com a postura do vento fluente, atingiu um nível totalmente novo. Os corações dos que assistiam abaixo saltaram. Ninguém imaginaria que um jovem apenas no 8º nível do reino consolidado teria tanta velocidade e movimentos habilidosos. Passo transparente da fumaça era uma habilidade meio mortal, mas Zhao Feng a treinou até o nível máximo. Era raro, mesmo no clã, alguém treinar uma habilidade meio mortal até o nível máximo. Além disso, ela foi fundida com a postura do vento fluente, o que melhorou seu nível em pelo menos meio nível. Até Ji Fengjun ficou assustado com Zhao Feng. Dedo estelar. A ponta do dedo de Zhao Feng cuspiu um fluxo de luz que envolveu Ji Fengjun. Destruição do moinho de vento. Ji Fengjun exclamou enquanto uma tênue luz azul girava em seu corpo como um moinho de vento, então apareceu do lado de fora e formou um tornado ao redor de seu corpo. Um baque profundo soou quando uma onda de poeira subiu no ar. Os espectadores abaixo prenderam a respiração enquanto se concentravam no palco. Sob a poeira, uma figura estava tão imóvel quanto o Monte Tai, como se fosse imóvel. Sim. A figura de um jovem foi empurrada dezenas de metros no ar antes de girar em um círculo e cair no chão.
Que força interior aterrorizante! Surpresa brilhou nos olhos de Zhao Feng quando ele pousou no chão. Embora ele não tenha usado sua força total naquele momento, a performance de Ji Fengjun ainda estava fora de suas expectativas. A força interna de um reino ascensionado de meio passo era muito mais forte do que a de um de nono nível, havia uma quantidade maior de força interna e ela havia sido condensada. Zhao Feng estava apenas no 8º nível do reino consolidado. Se não fosse porque sua técnica da parede de prata havia atingido o pico do 8º nível e que seu corpo era resistente, o movimento naquele momento teria ferido. No palco, Ji Fengjun ficou no mesmo lugar enquanto ria friamente. Pirralho de sobrenome Zhao, você é um pouco mais forte do que eu pensava. Mas se essa é toda a sua força, então você nem tem o direito de escolher meus sapatos. A respiração de Zhao Feng ficou mais rápida enquanto seus olhos se estreitavam. Os discípulos externos abaixo soltaram um suspiro, mas o choque ainda permanecia em seus rostos. A troca naquele momento foi muito rápida. A velocidade de Zhao Feng superou as expectativas de todos e ele alcançou o meio passo do reino ascensionado. Expressões de surpresa apareceram nos rostos de Xiao San e Yumen Xian. Talvez, só talvez, Zhao Feng tivesse alguns truques na manga que lhe deram confiança para vencer. Quando a multidão soltou um suspiro, a situação mudou mais uma vez. Figura de vento caótica. Nuvem de moinho de vento. Uma força interior forte e destrutiva surgiu e formou um moinho de vento, que então avançou em direção a Zhao Feng como um dragão. Naquele momento, quase ninguém viu onde Ji Fengjun estava. Ele havia fundido a habilidade mortal figura de vento caótica em sua mudança de moinho de vento. As duas habilidades mortais de classe baixa se complementavam e o poder e a velocidade atingiram o auge do reino consolidado. A fusão perfeita entre ataque e velocidade, parece que Ji Fengjun tem o direito de ser arrogante. Os discípulos externos abaixo exclamaram. Com aquele movimento desastroso, Zhao Feng sentiu como se fosse uma folha ao vento sendo levada pelo vento. Muro de prata parado. Uma figura brilhando prateada como uma parede presa no chão. A primeira ofensiva não foi capaz de atravessar Zhao Feng, a defesa e a força deste último eram muito mais fortes do que o esperado. A técnica da parede de prata já era uma das melhores habilidades mortais de classe baixa e a técnica de respiração de retorno de Zhao Feng tornava sua força interior mais densa do que aqueles do mesmo nível e tinha a capacidade de dissolver a força interior dos outros. Obviamente, a diferença no cultivo não poderia ser ignorada. Se tudo que Zhao Feng fizesse fosse se defender, ele acabaria sendo dominado por Ji Fengjun. Nuvem de moinho de vento. O movimento de Ji Fengjun começou a empurrar Zhao Feng para trás. Barreira de ar prateada. Um leve brilho prateado transparente apareceu no corpo de Zhao Feng e ele emitiu uma aura profunda e forte. Um alto estrondo foi ouvido quando a barreira prateada ondulou e se tornou instável, mas ainda conseguiu bloquear a nuvem do moinho de vento de Ji Fengjun. Ji Fengjun atacou primeiro, mas não derrubou Zhao Feng como esperado. Postura do vento fluindo. Postura do tornado. Dedo estelar de uma linha. Zhao Feng imediatamente retaliou e usou tanto a postura do vento fluente quanto a postura do tornado ao mesmo tempo. Ele usou a postura do vento fluente porque isso aumentaria a velocidade de seu ataque e acompanharia a velocidade de Ji Fengjun. A postura do tornado foi compreendida em 70 a 80%, 20% a mais do que da última vez. Mas essa não foi a parte mais assustadora. Foi o dedo estelar de uma linha. O dedo estelar de Zhao Feng atingiu o 7º nível, que era o mais alto. O dedo ficou como um meteoro após se fundir com a postura do tornado. O dedo de Zhao Feng atravessou a barreira defensiva de Ji Fengjun e fez com que este perdesse a compostura e recuasse. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng forçou Ji Fengjun a recuar. Ji Fengjun foi forçado a recuar. A mudança chocou os discípulos externos. Enquanto recuava, Ji Fengjun circulou sua força interior com força, tentando retaliar. Mas isso fez ficar mais lento e algumas falhas apareceram. O olho esquerdo aguçado de Zhao Feng viu isso e ele imediatamente usou seu dedo estelar. Neste momento, dedo estelar havia superado sua velocidade e dano anteriores. Dedo estelar era uma arte marcial de nível máximo cuja força podia ser comparada à metade das habilidades mortais de classe baixa e, quando treinada até o 7º nível, podia facilmente derrotar aqueles de 9º nível. Embora isso fosse o que acontecia no mundo mortal e não no do clã, isso ainda mostrava o quão poderosa essa habilidade era. Zhao Feng também fundiu sua postura do tornado perfeitamente com o dedo estelar, o que fez seu dano atingir um novo nível. Postura do tornado. Dedo estelar. Zhao Feng continuou atacando enquanto tinha vantagem e mirou nas falhas de Ji Fengjun. Ao mesmo tempo, Zhao Feng fundiu sua postura do tornado com o dedo estelar, o que tornou seus ataques ainda mais ferozes. Este pirralho estava conservando sua força antes. Ji Fengjun ficou chocado e bravo ao mesmo tempo. Ele não só foi capaz de retaliar, como foi reprimido ainda mais.
Ele havia sido empurrado para trás por Zhao Feng antes, mas ele não queria recuar, então ele tentou virar a situação usando seu cultivo a seu favor. Mas o resultado foi que os ataques de Zhao Feng se tornaram ainda mais ferozes e pegaram as pequenas falhas que ele fez. No palco, a figura esfarrapada de Ji Fengjun era empurrada para trás continuamente. Essa cena fez com que os discípulos externos ficassem chocados. O que está acontecendo? Ji Fengjun está sendo reprimido. Seus olhares se voltaram para Ji Fengjun, que estava recuando. Não apenas os discípulos externos ficaram atordoados, um lampejo de surpresa até mesmo brilhou nos olhos do diácono Qiu. Aqueles novos discípulos como Xiao San, Yu Menxian, Liu Yuier e companhia, todos se transformaram em pedra. Obviamente, estar em 13º lugar significava que o movimento mortal de Ji Fengjun não seria tão simples a ponto de ele ser empurrado por alguém do 8º lugar do reino consolidado. Explosão de moinho de vento. Uma poderosa força interior surgiu de Ji Fengjun, girou furiosamente e então se condensou e explodiu. Uma forte explosão soou quando uma onda de ar envolveu tudo em um raio de 10 a 20 metros. Um grande buraco foi deixado na pedra preta pura, que era muitas vezes mais forte que o aço normal. As duas figuras foram separadas à força pelo movimento. Zhao Feng deu um mortal no ar e caiu de volta no chão bufando. Ao longe, a figura de Ji Fengjun também estava no chão enquanto seu peito arfava levemente e alguns buracos podiam ser vistos em sua camisa. A força de luta desse pirralho é assustadora. Parece que Ji Fengjun não levou vantagem. Os espectadores que assistiam começaram a discutir. Espere. Um dos discípulos do meio passo do reino ascensionado disse profundamente. Mesmo que a velocidade e o ataque de Zhao Feng sejam fortes, como ele poderia não ter se machucado? Isso só é possível se... A pessoa que falava era o discípulo interno substituto que havia sido desafiado antes, Xia Yundong. Por meio de seu aviso, muitos outros também perceberam isso. A menos que a técnica de fortalecimento corporal de Zhao Feng tenha atingido um nível em que pode combater aqueles do 9º nível. Wang Yang, que desafiou Xia Yundong, disse. Isso mesmo. Ele foca principalmente no fortalecimento do corpo e atingiu um nível similar ao de Hou Yuan. Isso lhe dá a capacidade de lutar contra alguém do meio passo do reino ascensionado e não se machucar. Xia Yundong disse com confiança. Os dois cultivadores a meio passo do reino ascensionado descobriram uma das cartas escondidas de Zhao Feng. Quanto mais alguém progredisse no fortalecimento corporal, mais difícil seria fazer um avanço. Era extremamente raro alguém treinar uma técnica de fortalecimento corporal mortal até o nível em que pudesse contra-atacar os de 9º nível. Dos 20 principais discípulos externos, havia apenas 3 que tinham. E dos 3, o corpo de Hou Yuan era o mais forte. Com apenas seus músculos, ele podia dominar 9º ranks e contra-atacar picos de 9º ranks. Acabou aqui. Só usei 70% da minha força naquele momento. A seguir, você enfrentará minha vingança. Uma luz fria brilhou nos olhos de Ji Fengjun enquanto ele liberava uma aura poderosa, que fez o vento assobiar. Aquela aura estava extremamente próxima do reino ascensionado. A expressão de Zhao Feng ficou séria. Todos sabiam que Ji Fengjun estava super sério agora. Palmeira divisível de água do moinho de vento. Luz azul condensada surgiu da palma de Ji Fengjun e circulou em alta velocidade. Quando a palma foi estendida, até mesmo o ar começou a zumbir. Aquela palmeira parecia capaz de dividir o rio e virar a nuvem. Meu Deus! Ele aprendeu esse movimento. O manual do moinho de vento de alguém deve estar extremamente próximo do 10º nível para controlar esse movimento. A expressão de Xiao Yundong mudou drasticamente. Palmeira divisível em água de moinho de vento. Ji Fengjun agora estava mostrando que lhe permitiu ser classificado em 13º entre todos os discípulos externos. Sob aquela palma devastadora, Zhao Feng sentiu como se estivesse enfrentando uma tempestade. Dedo estelar de uma linha. Postura do tornado. Zhao Feng colocou toda a sua energia no dedo estelar e postura do tornado. Ao mesmo tempo, ele não conteve nenhuma força em sua técnica da parede de prata. Uma luz violenta colidiu fortemente com o vento. A palma e o dedo se encontraram no ar e se entrelaçaram, mas a explosão não aconteceu como esperado. A cena era tão calma que era assustadora. Meio segundo depois, uma erupção aconteceu e criou um canal entre o palco. A figura de Zhao Feng foi mandada para trás dezenas de passos e seu rosto instantaneamente ficou branco, mas ele logo recuperou a cor. A troca naquele momento quase o fez vomitar sangue. Ele não esperava que uma habilidade mortal de classe baixa tivesse tanto poder nas mãos de alguém a meio passo do reino ascensionado. Zhao Feng respirou fundo. Mesmo que vencesse hoje, sem dúvida seria uma batalha difícil. Até agora, tanto Ji Fengjun quanto ele sofreram ferimentos leves. Tanto explosão do moinho de vento quanto palma divisível em água do moinho de vento eram movimentos poderosos. Palmeira divisível em água de moinho de vento. Ji Fengjun atacou enquanto ele tinha vantagem.
Esse movimento dele podia ser usado continuamente. Postura parcial do vento. Dedo estelar. O estilo de Zhaofeng mudou repentinamente e seus ataques se tornaram mais afiados e ferozes. A postura parcial do vento era a terceira postura das 4 posturas do vento e seu ponto forte era o ataque. Da última vez, o dedo estelar de Zhaofeng ainda não havia atingido o 7º nível e a postura do vento parcial não havia sido totalmente compreendida, mas ele ainda conseguiu derrotar Shen Feng. Agora que ambos haviam sido aprendidos completamente, ele tinha a habilidade de encarar um meio passo do reino ascensionado. Os ataques afiados de Zhaofeng eram como facas que colidiam com a palma divisível da água do moinho de vento. Após a fusão da postura parcial do vento com o dedo estelar, o movimento pode neutralizar a palma divisível da água do moinho de vento de Ji Fengjun. Zhaofeng ficou chocado e colocou ainda mais força. Embora a palma divisível em água do moinho de vento demorasse mais para ativar, durava mais que dedo estelar. Adicionando o fato de que Ji Fengjun tinha maior cultivo, a diferença entre os dois aumentou. Os ataques de Zhaofeng podiam perfurar a palma divisível em água do moinho de vento, mas não era capaz de realmente contê-la. Este movimento continha a força interior de Ji Fengjun, que estava no meio passo do reino ascensionado. Pode-se dizer que a ofensiva de Zhaofeng era como um arco, seu pico de dano era alto. O ataque de Ji Fengjun era como uma motosserra, contínuo e poderoso. Zhaofeng continuou usando a postura do vento fluente, a postura do vento parcial e o dedo estelar para trocar golpes com Ji Fengjun, mas tudo o que ele conseguiu fazer foi não ser derrotado. Do outro lado, suor frio começou a aparecer na testa de Ji Fengjun. Palma divisível em água do moinho de vento era seu movimento mortal e o único que podia bloquear o dedo estelar de Zhaofeng. Não era que ele não tivesse outras grandes habilidades ofensivas, era só que nenhuma delas era explosiva e não conseguiam bloquear o dedo estelar. Somente esta palmeira divisível de água do moinho de vento poderia defender e atacar ao mesmo tempo, sem apresentar quase nenhuma falha. Observando o impasse entre os dois, os discípulos externos ficaram todos atônitos. Não importa quem vencesse, a batalha já estava fora das expectativas deles. A performance de Zhaofeng chocou os outros discípulos externos. Wang Yang e Xia Yundong se entreolharam e viram a descrença nos olhos um do outro. Qualquer um dos dois que enfrentasse Zhaofeng sozinho perderia. A fusão da postura do vento parcial e do dedo estelar de Zhaofeng pode entrar no top 10 em termos de ataque. Da situação atual, parecia que era um empate. O fator decisivo seria quanto tempo cada um deles poderia durar. Ambos os movimentos gastam muita energia, mas Ji Fengjun deve vencer porque ele está no meio passo do reino ascensionado. Wang Yang analisou. Houve uma discussão entre os espectadores, mas a maioria achava que Ji Fengjun venceria. Como a força interior desse cara é tão densa? No palco, Ji Fengjun ficou atordoado. Nenhum outro jovem no 8º posto do Consolidate Realm deveria ser capaz de usar esse movimento continuamente. A técnica de respiração de retorno de Zhaofeng fez sua força interior dobrar a quantidade que alguém normalmente teria. E, além disso, sua técnica de parede de prata lhe deu mais poder. De acordo com a análise do olho esquerdo de Zhaofeng, havia 50% de chance de vencer arrastando isso. A partir disso, era possível ver o quão forte Ji Fengjun era. Se ele tivesse desafiado alguém de classificação mais baixa, como Xia Yundong, ele seria capaz de vencer com facilidade. Mas a diferença entre 20º e 13º era muito grande. Diante da chance de 50-50, Zhaofeng não estava disposto. Enquanto lutava, seus olhos escanearam em direção a Yang Qinshan e Nangonfa. Os dois estavam atordoados e seus corações estavam presos em suas gargantas. Além do choque e da surpresa, sempre havia culpa. Sendo seus irmãos, eles subestimaram muito Zhaofeng. E olhando para a força atual de Zhaofeng, ele definitivamente tinha as qualificações para desafiar um discípulo interno substituto. Que tipo de monstro é Zhaofeng? Como ele pode ter um poder de batalha tão aterrorizante? A princesa Yumenxian respirou fundo. Ela finalmente percebeu que o talento de Zhaofeng em luta não era mais fraco do que seu talento em fazer pílulas. Os dois estavam todos amargos no palco. Ji Fengjun gritou em seu coração, mesmo que ele ganhasse, isso faria perder a face. E se, apenas e se, eles empatassem? Ele não teria face para olhar para ninguém. O olho esquerdo de Zhaofeng abriu-se lentamente e analisou suas respectivas situações. Às vezes, uma ofensiva forte não significa vitória. Diferentes estilos de luta também podem contribuir para quem vence. Zhaofeng pareceu obter percepções. Nesse momento, uma fina camada azul apareceu no olho esquerdo de Zhaofeng. Vamos acabar com isso! A figura de Zhaofeng de repente saltou no ar e mudou seu movimento. Palma misteriosa do vento. Postura do tornado. Da palma de Zhaofeng, uma fina bola azul estava começando a se condensar. Seu movimento parecia lento, mas na verdade era extremamente rápido. Parecia que até os céus o estavam ajudando a condensá-lo.
Quando Zhao Feng estendeu a palma da mão, o vento próximo começou a soprar caoticamente como se seu movimento pudesse destruir tudo em seu caminho. Esse movimento. A expressão do diácono Qiu mudou ligeiramente. A misteriosa palma do vento de Zhao Feng veio da garota no cânion naquele dia e ele já havia compreendido a habilidade e a fundiu com sua postura do tornado. Por que não fundir postura parcial do vento em vez disso? Zhao Feng decidiu fundir postura do tornado porque as duas habilidades eram similares em estilo. Além disso, a fusão dessas duas habilidades fez com que o poder desse ataque durasse mais, o que neutralizava perfeitamente o movimento mortal de Ji Fengjun. Moinho de vento água divisível palmeira. Palma misteriosa do vento. Postura do tornado. Os dois movimentos de palma semelhantes colidiram fortemente. Em um instante, a pedra preta pura sob seus pés foi esmagada em pós soprada no ar. Sob a fumaça preta, as duas palmas se entrelaçaram. No começo, a palma misteriosa do vento de Zhao Feng tremeu levemente. Mas com o passar do tempo, ela ficou ainda mais forte. Que tipo de movimento estranho é esse? A expressão de Ji Fengjun mudou drasticamente, ele sentiu como se tivesse caído em um redemoinho e não conseguisse escapar. O coração de Ji Fengjun pulou quando ele ouviu sua barreira de força interna de defesa ser destruída. No instante seguinte, sua palma divisível em água do moinho de vento foi destruída e a dor se espalhou por todo o seu corpo, começando pelo braço. Ji Fengjun gritou quando seu corpo foi jogado para trás. A multidão se virou e viu que havia centenas de marcas de sangue no corpo de Ji Fengjun. Também havia dezenas de marcas no rosto de Ji Fengjun. Parecia que seu rosto estava desfigurado. Que movimento assustador! Os outros discípulos externos respiraram fundo. Além disso, esse movimento não feriu Ji Fengjun seriamente, os cortes sangrentos por todo lugar fizeram os outros ficarem gelados. Esse movimento parece a técnica do deus do vento celestial do clã. O diácono Qiu murmurou para si mesmo. No palco, os dois se enfrentaram. Embora Ji Fengjun tenha se perdido na troca anterior, ele não ficou gravemente ferido. Palma misteriosa do vento. Postura do tornado. Zhao Feng respirou fundo quando um brilho azul apareceu em sua palma novamente. A nitidez que irradiava dele fez os espectadores ficarem gelados. Desisto. Ji Fengjun deu um soluço frio, as marcas em seu corpo latejavam como se o alertassem o quão forte aquele movimento era. Se a força de Zhao Feng fosse um pouco maior, seu corpo inteiro teria sido despedaçado. Desistiu. Os corações da multidão tremeram, mas eles não ficaram surpresos com a decisão de Ji Fengjun. Só de olhar para o rosto deste último e centenas de marcas de sangue fez os outros tremerem de medo. Esta batalha foi vencida por Zhao Feng. Zhao Feng se tornará um novo discípulo interno substituto, substituindo o perdedor. A voz severa do diácono Qiu soou. Nesse momento, os discípulos externos finalmente se recuperaram do seu torpor. Zhao Feng ficou em cima do palco e observou friamente a multidão abaixo. Shen Feng, assim como alguns outros discípulos externos, ficaram tão assustados que suas pernas viraram geleia. A razão pela qual Zhao Feng desafiou Ji Fengjun foi para estabelecer seu domínio e ter uma alta autoridade aqui. Da situação atual, parecia que o efeito foi melhor do que o esperado. Os outros discípulos externos olharam para ele com cautela e medo. O ensanguentado e quase desfigurado Ji Fengjun foi um exemplo vivo. Fim dos capítulos do 117 ao 119. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!